logo viu e seguiu-o. E logo viu e seguiu-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Graças a Deus. Meus amados e queridos irmãos, é sempre uma alegria, um privilégio para nós ler, meditar, estudar as Sagradas Escrituras, pois quando assim nós fazemos, é claro que nós ficamos maravilhados diante deste livro, que é uma bênção para as nossas vidas. Mas é bem verdade que mesmo diante de cada livro que se encontra na Bíblia Sagrada, sabendo nós da sua importância, eu quero destacar aqui para nós, nesta noite, como um dos livros mais importantes para a nossa meditação aqui, que é o Evangelho de Jesus. Nós sabemos que o Evangelho, eles foram escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Quando nós lemos o Evangelho, a princípio veremos que Jesus de Nazaré, ao longo do seu ministério, ele realizou muitos milagres, prodígios e muitas maravilhas. E é claro que dentre as três palavras, a palavra maravilha significa aquilo ou aquele que desperta uma grande admiração. Logo, nós podemos compreender que tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus realizava, tudo que Jesus operava no meio do povo, despertava o quê? Uma grande admiração. O povo se admirava com os feitos que Jesus realizava. Jesus, ele era admirado quando ele fazia o cego ver, ele era admirado quando fazia o paralítico andar, ele era admirado quando ele ressuscitava os mortos. Jesus, ele era admirado quando ele multiplicava os pães e os peixes. Jesus também ele era admirado quando ele andava sobre as águas, ou até mesmo repreendia a fúria do vento e do mar, aonde cessaram, fez bonança, e os discípulos maravilhados, olhando um para o outro, dizendo: quem é esse? Que tudo que Jesus faz, tudo que ele opera, desperta no povo uma grande admiração. Quando nós olhamos para isso, nós nos alegramos que Jesus, há mais de 2000 anos atrás, realizou muitos desses milagres. E acredite, os irmãos, que ainda nos dias atuais existem aqueles que têm a ousadia e a coragem de dizer que em nossos tempos Jesus não realiza mais milagres. Pasme os irmãos, que ainda existem pessoas que pensam dessa maneira. Mas eu louvo a Deus quando eu leio a epístola aos Hebreus, aonde ele vai refutar toda essa falácia do inimigo, dizendo: Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. O que ele está dizendo para nós é: nós como seres humanos, nós mudamos, mas Jesus, ele permanece o mesmo para sempre. E se ele permanece o mesmo, acredite que aquilo que ele realizou há mais de 2000 anos atrás, ele ainda é capaz de realizar na tua vida, na tua casa, na tua família. Se prepare para receber a bênção de Deus sobre a tua casa, para que o nome do Senhor seja exaltado para todo sempre. Mas qual é a certeza de que isso vai acontecer na minha vida? A primeira coisa, coloque a tua fé em ação, porque Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu profetizo que a vitória chegar, que o milagre vai chegar na tua casa, a libertação vai chegar na tua família, a salvação vai chegar e o nome dele será exaltado para todo sempre, porque Jesus é o mesmo. Ele não muda, nós mudamos, mas Jesus não. Jesus, ele realizou. Quando olhamos para Bartimeu, a primeira coisa que nós vemos é um homem cego. Quando olhamos para Bartimeu, o que nós vemos é um homem envolvido em uma capa. Quando olhamos para Bartimeu, o que vemos é um homem que vive ou tenta sobreviver à margem
de uma sociedade. Imagina a vida difícil que esse homem passava. Quando olhamos para Bartimeu, vemos um homem que vivia perambulando por todos os cantos. Logo, por conta da sua deficiência, ele não poderia exercer nenhum trabalho cotidiano como qualquer outra pessoa. Mas a única forma dele tentar sobreviver em meio àquela sociedade era através das esmolas. Quando ele precisava de esmolas, é bem verdade que ele se encontrava sempre nos lugares de grande aglomeração, lugares aonde muitas pessoas passavam. Não foi diferente na vida do coxo, lá da Porta Formosa, aonde as pessoas lhe colocaram a Porta Formosa, talvez a sua família. Para quê? Para que ali ele pudesse ganhar esmolas, para que assim pudesse ajudar talvez na sua casa, na sua despesa. Logo, a dificuldade era grande. Ele não podia exercer nenhum trabalho cotidiano, ele não tinha nenhum benefício do governo. Então, a única forma de sobreviver, de ajudar em casa, era através da esmola. E ali encontrava-se Bartimeu, sabendo-se que aquele dia era um dia conhecido como o dia da Páscoa, a qual viria sobre Jerusalém, aonde as nações, os povos que se encontravam à redondeza, eles eram quase que obrigados a estar nessa festa. E é bem verdade que nesse momento em que as pessoas subiam para Jerusalém, eles passavam justamente por Jericó, aonde esse moço se encontrava. Nós podemos aqui compreender que existia duas Jericó. A antiga Jericó estava em ruínas e a nova Jericó que fora ali edificada, construída por Herodes. Então podemos compreender que ali entre uma e outra se encontrava esse moço conhecido como Bartimeu. Então ele entendia que eu poderia alcançar aquilo que eu preciso para a minha sobrevivência. Mas em quantas e quantas vezes aquele moço se encontrava naquele caminho e muitos outros, simplesmente esperando uma esmola de alguém para tentar sobreviver, talvez achando que a sua vida não tinha mais jeito, não tinha mais esperança, que ele morreria naquelas condições. Mas é bem verdade que a Bíblia diz que a fama de um homem conhecido como Jesus corria por todos os lugares. Era difícil um lugar aonde não se falasse das maravilhas, dos prodígios e dos milagres que Jesus realizava. Logo, nós estamos falando aqui de um homem que era cego, mas ele não era surdo. E Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Automaticamente, as notícias a respeito de Jesus de Nazaré chegavam aos ouvidos de Bartimeu. As pessoas subindo, as pessoas descendo e falando. Está sabendo o quê? Tem um homem chamado Jesus. Aonde ele passa, aonde ele entra, aonde ele coloca a mão, vidas são abençoadas. Vidas são transformadas, vidas são libertas, vidas são salvas. Ninguém tem realizado grandes coisas quanto esse homem chamado Jesus de Nazaré. Detalhe, até as suas palavras são poderosas para realizar o milagre na vida daqueles que creem no seu nome. Ele ouvia essas coisas, e isso, Tiago Bruno, alimentou uma esperança ao teu coração, e ele pensa: eu pensava que estava tudo perdido, mas eu entendi, nada está perdido na minha vida. Não existe nada acabado na minha vida. Como assim, Bartimeu? Eu acredito que esse Jesus que falam por aqui, que faz o cego ver, o paralítico andar, que multiplica pães e peixes, esse Jesus que ressuscita os mortos, eu tenho certeza que no dia em que eu tiver um encontro com ele, a minha vida será mudada, a minha vida será transformada, a minha vida será liberta, e eu serei eternamente grato a Jesus de Nazaré, porque eu creio que ele vai realizar o milagre na minha vida. Eu era assim, você era assim, até que um dia ele chegou na minha vida, chegou na sua, ele te alcançou, ele te libertou, ele te abençoou, ele te salvou, ele realizou uma obra na tua vida. E o que nós temos que ser nesta noite é grato
ao Senhor por tudo que Ele já fez e tem feito, para que o nome dEle seja exaltado para todo sempre. Você também pode ser alcançado se você abrir o seu coração nessa noite. Tudo que Ele precisa. Quem passa? Talvez passando a cavalaria de Herodes que está passando. Ninguém pode fazer nada por mim. Aí ninguém faz nada por mim. Quem passa? Quem passa? São as caravanas, os estrangeiros que estão passando. Ninguém também pode fazer nada por mim. Até que alguém diz: quem passa é Jesus, o Nazareno. Era tudo o que ele precisava ouvir sobre o nome de Jesus de Nazaré. Porque esse nome tem poder. É tudo o que ele precisava ouvir. E é tudo, pastor Ricardo, que nós precisamos ouvir. Eu não saí lá de Pádua, cansado de um dia cansativo, estressante, para chegar aqui e falar abobrinha. Eu vim falar do nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus de Nazaré, o nosso Salvador. Eu tenho certeza que o seu dia também não foi fácil. Estar aqui foi uma peleja, mas você rompeu as barreiras e está aqui nesta noite para ouvir do nome que vive eternamente. Através do nome dele, a sua vida será abençoada, a sua vida será transformada. Você não vai sair daqui com as mãos vazias. Ele vai te recompensar nesta noite, porque o nome dele tem poder para fazer uma grande obra. Para a glória de Deus, o nosso Senhor. Era tudo o que ele precisava ouvir. Quem passa? Jesus de Nazaré. Ele entende agora. Ele vai colocar a fé em ação. Jesus